Muito bom dia, pessoal. Mega feliz de estar aqui com cada um de vocês para o primeiro Radar Octa de muitos, para justamente garantir que você vai estar por dentro de tudo que está acontecendo. E nessa edição especial, a gente vai falar principalmente sobre o Fórum E-Commerce Brasil, que acabou de acontecer, um dos maiores eventos de e-commerce da América Latina. Eu sou a Mahara, aqui da Octa, e a gente vai conversar com algumas pessoas hoje. Vamos trazer estudos aqui em primeira mão. Então, tem muita coisa legal. Comenta aqui dentro dos comentários, principalmente, o que você mais gostou, o que você quer saber mais, sejam sobre os dados que a gente vai trazer aqui, sejam sobre as novidades, porque a gente vai trocar uma ideia ao longo desse bate-papo nessa sexta-feira, início de agosto, então tem muita coisa boa para a gente falar. E para a gente trocar uma ideia, a gente tem alguns convidados aqui, logo mais vou chamá-los para esse nosso bate-papo ao vivo. Uma dessas pessoas é o Pedro D'Angelo, coordenador de marketing da Opinion Box, uma mega parceira nossa há muitos anos, que ajuda a gente a entender de fato como o consumidor brasileiro se comporta em cada um dos pontos, e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso logo mais. E também o Felipe Paniago, CMO do Reclame Aqui, outro mega parceiro aqui da Octa. A gente adora fazer conteúdo junto com eles, porque no final vocês vão ver o quanto reputação e marca é extremamente importante. Já estou trazendo, inclusive, aqui alguns spoilers. Então, o que vocês quiserem saber, coloquem aqui dentro dos comentários, que logo mais a gente vai puxar perguntas e quem sabe tem algumas novidades aqui também legais para você. Vamos lá, aqui que acho que tem antes da gente começar, eu queria compartilhar aqui junto com vocês o que a gente viu durante esse período, né? Foi um evento que ele cresceu bastante, né? Ano contra ano, faz tempo que a gente participa ali do Fórum E-Commerce Brasil, então teve muita troca, conversamos com muitos clientes, muitos profissionais, muitos especialistas, eles fizeram uma curadoria de conteúdo bem grande, assim, então vieram pessoas de segmentos totalmente diferentes, de outros países para trazer o melhor do conteúdo, principalmente nas temáticas de inteligência artificial, experiência do cliente, novas tecnologias, o WhatsApp como canal de venda e principalmente profissionalização do atendimento. Então tem muita coisa sobre inteligência artificial também e como que cada uma dessas coisas estão moldando as estratégias de e-commerce, de ecossistemas, ou seja, como que a gente consegue utilizar tudo isso que está acontecendo, toda essa mudança que está acontecendo ao nosso favor. Então, até mesmo o mote do evento era impossível sair igual e realmente, caracas, não tem como sair igual depois de tanta coisa que aconteceu. Ontem a gente chegou assim, ó, a cabeça estava fritando, a gente vai compartilhar um pouquinho disso aqui com você agora. Então, se você participou do fórum, inclusive, coloca aqui nos comentários o que você mais gostou do evento, qual foi o principal insight relevante. Se você não participou, fica tranquilo, porque a gente vai deixar você totalmente a par agora. E para a gente começar, eu quero muito compartilhar aqui com vocês um grande lançamento que a gente fez no Fórum E-Commerce, saiu com exclusividade na Forbes essa semana também, que é o E-Commerce Trends. É um baita de um estudo, a gente estava falando que é o guia do gestor, principalmente de e-commerce, porque ele explora realmente como o brasileiro, ou seja, um estudo brasileiro, olhando para os consumidores, nós, brasileiros, como que a gente se comporta, como que a gente compra, como que essas tecnologias novas estão impactando, no final das contas, o nosso comportamento. Tem assim, ó, mudanças absurdas ano contra ano. Dificilmente a gente vê tantas mudanças assim ano contra ano. E para compartilhar um pouquinho aqui com a gente desses insights, e logo mais vocês também vão ter o material em primeira mão, eu chamo aqui para esse nosso bate-papo mega especial o Pedro. Então, mega bem-vindo, Pedro, ao nosso Radar Octa para compartilhar aqui esse baita estudo que a gente faz há muitos anos juntos. Bom dia, gente. Bom dia, Mahara. Finalmente chegou a hora da gente poder falar para todo mundo o que a gente descobriu. Óbvio, eu sou suspeito para falar, eu amo essa pesquisa, ela já virou uma tradição no mercado mesmo, né? Então, a gente está super empolgado de trazer para vocês, inclusive para quem não pôde participar do fórum, os principais destaques da pesquisa, algumas análises, alguns insights nossos. Então, para contextualizar, né, o E-Commerce Trends ele é um estudo anual já, a gente está na nossa quarta edição, ele é feito com mais de 2 mil consumidores digitais de todo o Brasil. E esse ano, né, a gente fez um recorte especial trazendo o impacto já da IA na jornada de compra. A gente sabe, né, que esse é o tema que está todo mundo não só falando, mas querendo entender e precisando entender o quanto antes também, porque já é uma realidade. Então,
O e-commerce trends, ele traz, nesses últimos 4 anos, a gente pegou uns momentos diferentes, né, do comportamento do consumidor. A gente começou esse estudo com uma versão para 2023, que era um pós-pandemia, um momento de consolidação ali da adoção do e-commerce no Brasil. Para o ano seguinte, 2024, a gente fez um estudo que acompanhava como a frequência de compra online crescia, como que as pessoas tinham uma maturidade crescente na hora de comprar online. Para a edição de 2025, a gente já trouxe os primeiros sinais de IA na jornada de compra, a entrada de players internacionais no mercado brasileiro. E agora, finalmente, a IA já está ficando mais madura, as pessoas já adotam, as pessoas já usam, os consumidores recorrem a IA no dia a dia, então nada mais importante do que trazer alguns dados exclusivos sobre IA na jornada de compra do e-commerce. E por que esse estudo importa? Ele é um estudo, como a Mahara já começou a falar para vocês, ele é um estudo que traz um retrato do consumidor brasileiro, do consumidor digital brasileiro. Nós entrevistamos mais de 2.000 pessoas, e o que a gente quer que hoje, o que esse estudo consegue fazer para vocês é revelar tendências, gatilhos e comportamentos que vão influenciar no mercado em 2026. Então, vamos lá para os dados. Essa é uma pesquisa, como eu disse, com mais de 2.000 entrevistas. A gente entrevistou pessoas que fizeram compras online nos últimos 6 meses e que representam um universo de consumidores digitais no Brasil. Então, nós temos pessoas de todas as regiões do Brasil, representados pelo percentual de pessoas que vivem naquela região. Nós temos uma amostra dividida entre homens e mulheres, com um pouquinho a mais de mulheres. Temos uma análise também por faixas etárias, né? A gente também faz essa distribuição para garantir que pessoas de todas as faixas etárias vão ser entrevistadas e mostrar ali o seu comportamento. E de todas as classes sociais, com uma divisão como ela é feita no Brasil atualmente, entre classes AB, classe C, D, ok? Bom, o primeiro dado já é bastante interessante, já é bastante impactante, que é 91% dos consumidores online fazem pelo menos uma compra por mês. Esse é um dado que, como o gráfico mostra, ele é um dado que está crescendo. A gente tem ali, né, como eu disse, é o 4º ano desse material, então a gente está acompanhando isso desde 2022. Então, se você pega, por exemplo, quem faz mais de 4 compras por mês, em 2022 eram 7%, hoje são 16%. Vocês podem ver que esses números estão crescendo, então, se a gente falava, porque o e-commerce está crescendo, o e-commerce é promissor, bom, já é uma realidade, já não é nenhuma promessa, tá aqui a quantidade que as pessoas estão comprando online, as compras mais diversas possíveis, e a gente vai falar mais um pouquinho disso, inclusive no material completo que vocês vão poder baixar hoje. Esse tipo de pesquisa, ele é importante porque ele mostra, né, principalmente quando a gente consegue fazer ao longo dos anos, como a gente tem feito o e-commerce trends, como o comportamento humano muda. A gente consegue deixar bem claro como as coisas mudam, como elas mudam de um ano para o outro, como elas mudam rápido. E um dado que chama a atenção da gente e que mostra bastante essa mudança de comportamento é que 56% dos consumidores disseram para a gente que eles fazem compras no e-commerce à noite ou de madrugada. Esse número teve um salto de 17 pontos percentuais em um ano. Então, isso é bem relevante e isso mostra como o e-commerce ele está presente no 24/7, né? Ele está presente no dia todo e não existe uma barreira. As pessoas precisam ter um momento para comprar no e-commerce. Não, às vezes você está ali deitado na sua cama à noite, lembrou de alguma coisa ou está entediado, vai fazer uma busca ali e acaba comprando. Isso mostra como que é legal a gente ver como que esse comportamento mudou de um ano para o outro, mas também o que reforça aqui é como não existe mais uma barreira de tempo para que as pessoas consigam comprar. As pessoas do e-commerce faz parte da rotina das pessoas, inclusive de madrugada. E outra coisa também que é sempre bom trazer, e reforça um pouco isso, né, das pessoas comprarem de madrugada, é que o comportamento do consumidor digital brasileiro, ele está muito mais atrelado ao smartphone. 78% das pessoas falaram que o meio que elas mais utilizam para comprar é o smartphone. E aqui fica esse super insight também, né? Porque a gente tem que atingir as pessoas e oferecer uma experiência de compra excelente para elas no smartphone. E esse dado é sempre bom reforçar que as pessoas, o brasileiro, ele tem uma relação muito próxima com o smartphone. Então não é só porque o smartphone é mais prático, mas o brasileiro, desde sempre, desde que a adoção da internet como um todo
ganhou tanto espaço no Brasil, ele tem esse perfil de usar mais o smartphone. A gente tem um número grande de pessoas no Brasil, inclusive, que só tem acesso à internet pelo smartphone. Então, isso é muito importante para quem precisa pensar em qualquer estratégia para e-commerce. E 78% é bastante expressivo. O smartphone é o principal canal para 8 em cada 10 consumidores, ok? E uma coisa que a gente gosta, que é super importante para pesquisa também, a gente compara o perfil de quem compra mais online e de quem compra nas lojas físicas. E para as pessoas que falam para a gente que compram mais online, a gente pergunta para elas o que leva elas a escolher esse formato. O primeiro, o motivo mais expressivo, né, e mais óbvio, talvez, são os preços baixos. As pessoas sentem que o e-commerce, às vezes, oferece preços mais competitivos, e isso é uma percepção muito importante. Logo depois, a praticidade de comprar sem sair de casa, né? Isso também é uma barreira que o e-commerce quebra muito facilmente e que, né, as pessoas mostram, 58% apontam como um diferencial essa praticidade. Você não precisa ir até um lugar, você pode comprar de outras cidades, estados, países, etc. E a compra chega na sua casa, então essa praticidade é super relevante. Para 51% são promoções que só encontram na internet. Então, se a gente tem 61% falando que os preços tendem a ser mais baixos na percepção deles, 51% vão além e falam que eles percebem que a internet tem promoções exclusivas, tem promoções específicas. Então, isso é sempre importante reforçar também. Se você trabalha com e-commerce e consegue fazer alguma ação focada, alguma condição especial, qualquer vantagem exclusiva do formato online, as pessoas percebem e elas valorizam isso. Outra coisa muito, muito boa também é a facilidade de comparar preços, né? 48% das pessoas indicaram que esse é um fator importante, e de fato né? Se não só é prático comprar sem sair de casa, mas você tem na palma da mão todas as lojas que você considera, você não precisa passar de loja em loja presencialmente para comparar esse preço. E um pouco menos específico, um pouco menos expressivo, mas a gente tem variedade de produtos que o e-commerce também facilmente oferece. Ter acesso a produtos e marcas que as pessoas não encontram na cidade, na região dela. Lembrando, a gente está falando do Brasil, um país continental, proporções imensas. Então, você democratiza o acesso a alguns produtos e marcas que não chegam presencialmente até algumas cidades. E 19% também falam que o e-commerce oferece as formas de pagamento preferidas, o que também é sempre importante de lembrar. Por mais que o preço seja sempre o que vai mais contar, as pessoas também vão escolher onde comprar com base nas formas de pagamento que são oferecidas. E, bom, a parte que acho que as pessoas estão mais curiosas para saber, né? A gente trouxe aqui alguns destaques das perguntas que a gente fez especificamente sobre a IA no e-commerce, a IA na jornada de compra do consumidor. E, de novo, está todo mundo falando sobre IA, tá todo mundo se adaptando à realidade da IA, porque ela já é uma realidade. Então, a gente tem alguns dados super importantes aqui para quem quer entender como o consumidor já percebe a IA na sua jornada de compra. Aqui é super importante pensar que lembrar sempre que é a visão do consumidor final. Então, o consumidor, ele é exigente, ele tem muita opção, e a gente está trazendo aqui o que o consumidor brasileiro digital está falando sobre essa experiência que ele já está tendo com a IA no e-commerce. A gente perguntou para as pessoas o que elas acham de lojas virtuais, e-commerces, né, que usam imagens geradas por inteligência artificial para apresentar os produtos. Aqui tem esse dado é super curioso, porque você tem 21% de pessoas falando que gostam. Então, a tendência aqui é que as pessoas ainda estão rejeitando um pouco esse formato. Você tem 21% que gostam ou gostam muito, e mais de 40% que não gostam ou não gostam nada, sendo que a gente tem 36% que ainda estão ali neutros nessa questão. E a provocação que a gente traz aqui é que, será que o problema está na IA ou na forma como a gente usa ela? Porque a gente tem que lembrar que a IA é uma ferramenta, né? E é uma ferramenta que, assim como qualquer outra, ela é usada por pessoas, ela é usada por nós e ela é feita para outras pessoas. Então, o que a gente tem aqui as pessoas ainda não estão olhando com bons olhos, mas a gente precisa provocar quem está por trás disso. Será que está usando de um jeito que oferece uma boa experiência para as pessoas? Será que está gerando imagens que condizem com aquele produto, que não vão causar uma insatisfação pós-compra? Então, sempre que a gente vai falar de ferramenta, principalmente de ferramentas que estão sendo adotadas há menos tempo, a gente tem que trazer essa provocação. O seu consumidor não está reagindo muito bem a ela ainda. E por que será?
Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente voltar um passo para trás na nossa estratégia e entender como usar de fato essa IA para que ela não atrapalhe a experiência das pessoas e não quebre uma expectativa na hora de comprar um produto, né? Ainda assim, olha como aqui já fica mais interessante. A gente perguntou se, de forma geral, as pessoas acham que a IA pode ajudar a melhorar a experiência de compra delas online. Então, aqui a rejeição já é muito menor, o que mostra que as pessoas estão abertas a adotar esse tipo de novidade, né, de deixar com que ela faça parte da jornada de compra, só que precisa ser bem feito. Então, se as imagens, por exemplo, no e-commerce estão tendo alguma rejeição, olha como isso aqui já contrasta. 39% acreditam que sim, ajuda a melhorar. Só 10% acham que vai piorar. Então, isso mostra que existe sim muito espaço para IA melhorar a experiência de compra. As pessoas estão abertas a isso. Resta saber exatamente como fazer, né? E também, né, a gente, em pesquisa de mercado, é sempre importante não só passar por coisas mais concretas, como a experiência em si, uma opinião mais real, mais tangível, mas a gente quer saber o sentimento das pessoas mesmo. E a gente tem falado muito ao longo dos anos aqui no E-Commerce Trends também sobre personalização, sobre a exigência do consumidor. E agora, com esse cenário de IA, a gente quer saber, as pessoas se sentem mais motivadas a comprar se a IA fornecesse uma vitrine personalizada, uma experiência de compra mais personalizada no geral, né, com o apoio dessa ferramenta de IA. E as pessoas dizem que sim, ainda que um terço não saiba, acho que não está tão fácil de visualizar ainda para muita gente, é bem legal mostrar que sim, as pessoas vão se sentir mais motivadas para comprar se você conseguir oferecer, com a ajuda da IA, uma experiência mais personalizada, você conseguir traduzir o gosto dessa pessoa. Então, é esse o resumo. Assim, existe muito espaço, as pessoas estão abertas. Eu acho que, no geral, o brasileiro ele é muito aberto a adotar novas tecnologias, a participar de tendências. Né? A internet no Brasil é cheia de tendência o tempo todo, porque as pessoas gostam de se envolver, e com a IA não é diferente. Essa eu acho que é meio que a provocação central do e-commerce trends esse ano, e que a gente vai continuar acompanhando nos próximos anos, que é a IA chegou para ficar, as pessoas estão dispostas a adotar, e está na nossa mão fazer com que elas adotem de uma forma prazerosa, de uma forma que elas se sentem ouvidas, que elas veem o gosto dela personalizado. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui hoje. E a gente falou de imagens também, né? Sobre as imagens, imagens nos produtos no e-commerce. A gente perguntou também sobre a descrição de um produto escrita por IA. Se isso, saber que ela foi escrita por uma IA, isso mudaria a decisão de compra das pessoas? E aqui, novamente, mais da metade dos consumidores está aberta ou bem positiva em relação ao uso da IA nesse ponto da jornada de compra. Isso está reforçando tudo que a gente vem falando, né? De novo, responsabilidade para usar. As pessoas, elas são desconfiadas, elas são exigentes, mas elas são abertas. E essa é a mensagem final que a gente precisa passar. Eu sei que foi super rápido, eu trouxe só alguns dados. Essa pesquisa é uma pesquisa super completa, super complexa, cheia de insights. Então, o que a gente traz aqui hoje são só alguns destaques. O QR Code na tela, que vai ficar aqui em cima também, já está disponível para quem quiser baixar o material já está online, baixem, estudem, analisem os dados, discutam, falem com a gente, porque tem muita coisa, e tem muita coisa para aprender, e muito insight prático, que é o mais importante nesse tipo de material. A gente não está trazendo só dados, a gente está trazendo análise de especialista, próximos passos, e vamos junto aí pintar esse cenário da IA como um diferencial na experiência de compra das pessoas hoje, que nem eu disse, está super favorável, gente. Vamos aproveitar e fazer bem feito. Boa, muito obrigada. E acho que um ponto até que você trouxe, né, que faz total sentido, é que às vezes, né, Pedro, a gente não adianta nada a gente ter informação e não saber o que fazer com ela. Então, é exatamente isso. Dentro desse QR Code aqui, vocês vão encontrar literalmente um guia, como o Pedro falou, não apenas dados, mas sim, o que que eles significam, o que que se mostra, o que que é tendência, o que que já se consolidou, e principalmente como que eu faço para colocar isso em prática dentro da minha empresa, como que eu tomo essa decisão. Então, super legal e muito obrigada por participar aqui com a gente hoje, compartilhando um pouquinho desse estudo super importante aí pra gente.
Obrigado eu, Mahara, pelo convite e bora fazer as pessoas conhecerem esse material, estudarem o material e colocar em prática logo, porque todo mundo quer ver, todo mundo quer oferecer uma experiência boa e todo mundo quer ter uma experiência boa. Nós somos consumidores também, a gente sabe como é que é, né? Exatamente. E principalmente quando a gente olha as novas ferramentas, né, a gente viu ali principalmente o uso de inteligência artificial por parte dos consumidores, o que que eles acham disso. No final das contas, o que as pessoas querem é ter uma boa jornada, uma boa experiência que significa rápido, com alta qualidade, com confiança. Então, como que eu consigo entregar isso? Se foi com inteligência artificial, se não foi com inteligência artificial, o que mais importa é a gente conseguir trazer para a pessoa exatamente o que ela queria quando ela buscou pelo nosso produto, pelo nosso serviço. E aqui é o grande pulo do gato e no final das contas é o que a gente gestor precisa tomar de decisão todos os dias. Conversando com muitos gestores, inclusive durante o fórum, a gente vê tem muito gargalo na operação. Muitas vezes a gente tem dificuldade aqui, tem dificuldade ali, mas se a gente ficar preso nessas dificuldades e não pensar realmente em como a gente constrói essa jornada, essas dificuldades continuarão acontecendo. Muitas vezes a gente fica lá enxugando o gelo ao invés de resolver de fato o que precisa ser resolvido. Então, com esses dados, ajuda também você a tomar melhores decisões. Tem vezes que a gente não consegue tomar todas as decisões de uma vez só. Eu tenho que escolher uma. Qual que é essa que eu vou tomar? Como que eu aumento minha chance de acerto para gerar, no final das contas, mais receita, mais qualidade, mais fidelização dos meus clientes? E aí é quando a gente precisa ter muito insumo bom, muito dado bom para ser o mais assertivo possível, e é exatamente esse o nosso propósito aqui. Perfeito, exatamente. E a pesquisa é sempre uma ferramenta para isso. A gente consumam pesquisa, façam suas próprias pesquisas, ouçam o que as pessoas estão falando. Tem muita gente falando sobre tendência o tempo todo na internet, mas seu consumidor, o que ele já sabe sobre isso, o que ele já absorveu sobre isso, principalmente o que ele está vivendo sobre essa tendência já. As pessoas estão falando, elas estão dispostas a comprar com a ajuda da IA, elas estão comprando de fato. Então, usem as pesquisas para isso, elas vão ajudar bastante, sem dúvida. Boa. Muito obrigada. E sim, utilizem bastante inteligência artificial, porque está todo mundo utilizando. Se você não utilizar, você vai ficar para trás, seja para aprender como utilizar, seja para prover uma experiência melhor. Então, isso de fato não é mais uma opção para cada um de nós. E quando a gente para olhar, né, a quantidade de oportunidades, né, quando a gente vê um consumidor ficando mais ansioso, comprando a todo momento do dia, a gente viu um baita de um salto como a gente acabou de apresentar aqui em relação a dados de mais da metade das pessoas compram de noite ou de madrugada. A competição está super acirrada, porque nunca foi tão fácil assim ter um novo concorrente junto comigo no mesmo mercado, lutando pela mesma atenção. E aí começam a entrar pontos super importantes para a gente levar em consideração como gestor, para não entrar na zona de commodity, ou seja, para eu não me tornar apenas mais um produto que vai ser passado às vezes por um feed ali dentro de uma rede social ou uma comunicação e eu não consigo prender a atenção desse consumidor, não consigo marcar essa pessoa, nem ter uma recompra, eu acabo perdendo essa venda. E quando a gente olha, inclusive, para esses dados, a gente começa a ver quais são esses fatores que fazem a gente sair dessa zona de commodity, de ficar brigando por única e exclusivamente por preço, única e exclusivamente por centavo, e começa a entender um pouquinho mais de construção de marca, de reputação e de confiança. E é incrível como isso acaba aparecendo com dados ao longo da jornada, e é por isso que a gente trouxe o Felipe, CMO do Reclame Aqui, porque Reclame Aqui aparece pra caraca dentro dessa pesquisa como um dos principais fontes de informação para tomada de decisão, que ajudam justamente a ver esses fatores de reputação, de marca, de credibilidade. Então, Felipe, mega bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente hoje. Obrigado, Mahara, obrigado pelo convite. Também estava lá no E-Commerce Brasil no fórum ontem, então se a voz der uma falhada aí, vocês já sabem que é pós-evento, né? Mas, pô, muito obrigado. A gente está sempre próximo, né, da Octadesk, de todas as informações que, junto com a Opinion Box, vocês soltam. E o Reclame Aqui é parte essencial já nessa jornada de compra do consumidor, de contratação de serviço, e quando a gente traz para o e-commerce, para o online, ele é mais forte ainda, né? Então, isso já é uma realidade já há algum tempo, né? É um dos pontos de contato do consumidor na hora da compra, e quando é online, mais ainda porque tem toda aquela desconfiança do que pode acontecer, do que se pode ser um golpe ou não, se acontecer algum problema, como o Pedro falou muito bem, né? O Brasil é um país de proporção continental, então logística é um desafio.
Então, às vezes, eu sou, por exemplo, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Hoje eu moro em São Paulo, mas sou de Campo Grande. Então, as entregas lá geralmente tinham um prazo maior e muitas vezes atrasava, caminhão quebra, sistema sai do ar. E se você, consumidor, fez uma boa pesquisa antes de comprar, você vai se sentir amparado, né? E o Reclame Aqui é exatamente esse amparo, que mostra esse amparo para o consumidor. Então, a gente tem uma frase do nosso fundador, Mahara, que é toda empresa tem problema, boa é que consegue resolver. Então, o consumidor, ele compra sim de empresa que tem reclamação, mas que resolve, porque ele sabe que vai estar amparado, e aí os números que vocês apresentam anualmente mostram bastante isso, né? Como que reputação, confiança é importante na hora da compra. Exato, não, inclusive eu estava conversando ontem com um cliente nosso, porque no final das contas, problemas todo mundo vai ter. Quando a gente constrói a nossa empresa, quando a gente está construindo a nossa jornada do cliente dentro das empresas, a gente pensa no cenário perfeito, a gente pensa: "Caracas, a gente quer entregar essa experiência, vai entregar um baita de um produto na mão dessa pessoa que ela quer", e a gente faz de tudo, pelo menos boa parte das empresas, né, a gente sabe que tem algumas empresas que não, e aí é muito fácil a gente descobrir justamente entrando, né, no Reclame Aqui, entendendo de fato a reputação dessa empresa, mas quando a gente constrói é tudo para dar certo. Mas infelizmente tem vezes que vai dar errado, alguma coisa vai falhar, seja algum processo que vai falhar, alguma ferramenta que vai falhar, às vezes um erro humano pode impactar sim a experiência dessa pessoa, mas o que muda muito é como que você trata essa situação. E aí, de fato, a credibilidade e mostrar que você é uma empresa de confiança, que, né, honra com a sua palavra, que vai realmente entregar, é um ponto super importante. Tanto que é muito legal porque na pesquisa, né, que vocês estão tendo acesso agora, inclusive baixando gratuitamente com todo esse estudo, é legal porque vocês aparecem durante toda a jornada de compra, né? Desde o momento que a pessoa está pesquisando para comprar, então ali a gente vê os mecanismos de busca, eles estão ali logo na sequência. A gente tem Reclame Aqui com 28%, então com participação dessas pesquisas e acima, inclusive, até mesmo de inteligências artificiais começam a entrar nesse ponto. Então, me conta um pouquinho como que é essa experiência, como que vocês enxergam o papel de vocês hoje na hora que a pessoa vai tomar uma decisão de eu vou comprar com essa empresa ou não? Perfeito, perfeito. Como você citou aí, até com dado, né, 28%, e junto com rede social, com Google, com review, né? O consumidor que compra online, ele está mais antenado. Se a gente estivesse tendo esse papo, talvez as pré-pandemia, a gente teria outro tipo de informação, né? Mas hoje em dia, bolso apertado também ajuda o consumidor fazer o dever de casa dele, que é a prevenção. Né? E aí o Reclame Aqui ele entra muito nessa parte da jornada. Eu brinco aqui com todo mundo que a gente conversa, ontem também no fórum, mesma coisa. Apesar da gente chamar Reclame Aqui, nós somos muito mais um site de pesquisa do que de reclamação. Só para trazer alguns números, né? A gente tem mais de 25 milhões de visitas por mês e registra mais ou menos 1.300.000 reclamações por mês. Então, isso já mostra por si só que as pessoas, o usuário brasileiro, ele usa o Reclame Aqui para pesquisar muito mais do que para reclamar. É o que a gente fala. Se você fez um bom dever de casa, se te acontecer algum problema, como você mesmo citou, Mahara, na entrega, enfim, qualquer tipo de processo, você vai conseguir reclamar, seja no Reclame Aqui, seja em outro lugar, e vai conseguir resolver seu problema. Né? Então, essa parte a gente chama aqui de jornada de solução. Ela está presente no Reclame Aqui, mas a jornada de compra, que é o pré, está mais presente ainda. Né? Hoje, se a gente pegar dados do Google, cada vez mais a busca pela palavra confiável aumenta. Então, Caracas, não sabia é, dessa. é, Que eu, interessante. eu tenho um dado de 2023, é um pouquinho antigo, mas que cresceu 17% em relação a 2022, a palavra confiável. E é um caminho tradicional. A gente vê aqui, aí, pegando dados de Reclame Aqui, a gente recebe muitos acessos e a gente é muito resultado de busca das palavras assim, a empresa, espaço é confiável. Então você põe lá, site do Felipe é confiável. Provavelmente o primeiro resultado, quem estiver aí agora assistindo a gente pode testar, vai ser o Reclame Aqui. E desde agosto do ano passado, o Google lançou uma ferramenta que chama Google Overview. Não sei se vocês já repararam, quando você busca alguma coisa no Google, às vezes ele faz um resuminho com o Gemini. E quando traz a palavra confiável, dados de Reclame Aqui sempre são a primeira opção que o Google usa para falar se uma empresa é confiável ou não, principalmente um e-commerce, tá? Principalmente uma loja virtual. Então dá para vocês fazerem o teste aí. Então o Reclame Aqui ele se tornou uma fonte confiável, tanto que até o Google sugere como primeira opção.
E aí uma empresa que não tem boa reputação, ou que não está no Reclame Aqui, ou que não tem informação dela na internet como um todo, ela acaba sofrendo a perda da venda. A gente fala que não atender bem o Reclame Aqui, não estar no Reclame Aqui, aumenta seu custo de aquisição de cliente, o famoso CAC, né? Por quê? Imagina, só dando um exemplo muito rápido, você quer comprar uma camiseta do seu time de futebol e aí você é impactado por alguma publicidade no Instagram, vamos falar assim. Só que se você não conhece a loja, cada vez mais raro o consumidor clicar, entrar e já comprar sem fazer nenhuma pesquisa. E aí, se ele joga o nome dessa loja no Google e não acha nada sobre ela, muitas vezes ele compra de outra ou vai à procura nos grandes marketplaces, né? Então, a empresa acabou de gastar dinheiro para gerar esse clique, né? Para mostrar essa publicidade e perder a venda porque não tem informação sobre ela na internet ou quando tem, é ruim. Né? Então, cada vez mais as empresas investem em atendimento, e não é mais um gasto, é um investimento, né? Porque traz resultado financeiro na última linha do balanço. Então, a empresa que tem melhor reputação, ela vende mais. É simples assim. A empresa que tem review nos produtos vende mais também. Isso a gente acha muito dado disso na internet. Os dados de Reclame Aqui mostram que um produto com review vende 3 vezes mais do que um sem review. Então, tem bastante coisa que o consumidor busca, que é informação vindo de outro consumidor. E o Reclame Aqui nada mais é do que isso, é informação gerada por avaliações de milhares, milhões de consumidores. E tem uma credibilidade, né, porque às vezes, dependendo de como é feito também esse review, se não foi feito num terceiro, num lugar que você confia que É, tá ali de fato para trazer uma informação relevante, que tem uma curadoria, qualquer um poderia escrever qualquer coisa também, exato. né. Exatamente. A gente bate muito nessa tecla, né, entrando na parte de reviews reais, né? Então, muitas vezes, não sei se você já se deparou com isso, Mahara, mas entrar em um site e todos os produtos são 5 estrelas, né? Você acha Sim. muito estranho isso, né? Então, por exemplo, nossa plataforma de review não permite moderação só porque eu quero apagar um review ruim. Não. Óbvio que tem, sim, infelizmente, tem uma minoria de consumidores que tentam prejudicar de alguma forma. A boa notícia é que é uma minoria. E aí, a maioria sim quer voltar para dar um feedback, às vezes para avaliar positivamente. A maioria dos reviews são positivos, né? Então, o consumidor ele gosta sim de voltar para falar que o produto é bom, quando bem incentivado, obviamente, né? E quando é muito fácil. E é isso, assim, a confiança é a palavra da vez. E o Reclame Aqui, ele joga esse jogo, né? Esse jogo da confiança. A gente acredita que confiança é uma moeda, né? Ela vale muito. E a nossa credibilidade é o que trouxe a gente até aqui. E aí, para ter credibilidade hoje em dia, num mundo que tem muita informação falsa, é um trabalho difícil. E tem que ser mantido e tem que ser lapidado todos os dias, né? Por isso que a gente investe muito em tecnologia para garantir informações reais, de consumidores reais, e investe também muito em gente para poder identificar o que a tecnologia ainda não consegue pegar. Mas como você viu ontem, a AI está em todos os eventos, está entrando em todas as empresas e facilita muito a nossa vida aqui para garantir a melhor informação de um jeito mais palatável para o consumidor, para ele escolher uma boa empresa. E a boa empresa vai ganhar com isso. Né? Como é que gera vendas hoje. Que legal, que legal. E pensando, né, tanto essa é uma baita frase, né, de que o Reclame Aqui gera vendas, ele também te ajuda, no final das contas, a corrigir um erro de rota no pós-vendas, caso aconteça. O Total. que que você diria como dica, assim, se você pudesse elencar, assim, o principal ponto que as empresas deveriam olhar hoje para usar essa estratégia como um diferencial competitivo e não ficar brigando apenas por preço, o que que você traria? Legal. Eu acho que esse ponto que você trouxe, a briga por preço, né, ela é complicada, né? A gente sabe que o varejo já sofre muito com margem baixa, tal, então qualquer coisa que você consegue espremer um pouquinho, você consegue aumentar o seu resultado, né? Então, acho que a principal dica que eu dou sempre para as empresas é que o Reclame Aqui ele é um trampolim, não uma âncora. Né? Óbvio, se você usar mal, ele vai ser uma âncora. Mas as empresas, a grande maioria, já usa de uma forma positiva para mostrar que sim, problemas acontecem, mas que ela está ali do outro lado para amparar esse consumidor ou essa consumidora quando um problema acontecer. Né? Então, o primeiro ponto que eu falo, principalmente para o pequeno, é entenda o Reclame Aqui
como uma ferramenta que você vai usar, assim como você usa as redes sociais, assim como você cria o seu Google My Business, assim como você usa um WhatsApp Business para atender seus clientes. O Reclame Aqui ele é mais uma etapa que uma empresa que está nascendo hoje tem que ter. Então, para você ter uma ideia, Mahara, a gente cadastra mais ou menos 7 mil empresas novas por mês no Reclame Aqui. E tem duas formas de uma empresa se cadastrar. Uma, e é o que sempre teve o maior número de pedidos, é o consumidor pedir o cadastramento da empresa. Então, você teve uma experiência ruim com uma empresa, você vai lá, pede o cadastramento, a gente analisa e cadastra a empresa para poder registrar uma reclamação. Sempre foi, assim, pré-pandemia, eu te traria um dado assim que 90% desses cadastros vinham do consumidor e 10% vinha da própria empresa. Então, o empresário, a empresária, enfim, alguém da empresa pede o cadastramento da sua empresa. Hoje em dia, 1 a cada 3 pedidos vem da própria empresa. E aí as pessoas param a gente para perguntar nesses eventos assim, nossa, mas por que eu não estou no Reclame Aqui, por que uma empresa se cadastra no Reclame Aqui para mostrar que ela existe? Né? Para mostrar que ela existe, Olha que aí legal. às vezes ela busca a verificação do Reclame Aqui, né? É um produto nosso, aí entra a reclamação, ele atende bem, né? Para poder ter uma avaliação positiva, para quem sabe mais para frente gerar uma reputação. Né? Então, a primeira dica que eu dou é essa: não tenha medo do Reclame Aqui, fale com a gente, converse com outras empresas que já usam o Reclame Aqui de forma boa, positiva, faça benchmark. Você, empresário, precisa sim conversar com outros empresários e empresárias, né? E não precisa ter medo de reclamação. Chegou a reclamação, respira, entre em contato com o consumidor e quando tiver tudo certo, você responde publicamente no Reclame Aqui. Né? Então, parece que é fácil, mas é que o simples nem sempre é fácil. Né? Então, é essa simplicidade, a transparência e conte com o Reclame Aqui. E assim, eu acho que a última, como a gente disse lá no começo, tem uma minoria de consumidores que vão tentar sim passar a perna, tal. Por isso que a gente tem um time de moderação de conteúdo aqui. O Reclame Aqui não é terra sem lei. Então, aconteceu alguma coisa, entre em contato com a gente, peça moderação, entenda as regras do Reclame Aqui. O Reclame Aqui tem as suas regras, né? E a gente tem aqui nosso time de atendimento tem mais de 100 pessoas hoje, né? Então, esse time de atendimento vai ter o maior prazer de falar com vocês. Então, use o Que Reclame legal. Aqui de forma positiva. Boa. E quando você para pra pensar, né, de pelo menos abrir o perfil da sua empresa no Reclame Aqui, mostra que você está disposto: "Olha, eu estou vulnerável, inclusive eu estou Exato. disposto a te ouvir se tiver alguma coisa". Então, é algo que mesmo sem nenhuma reclamação, mesmo sendo uma empresa nova, já mostra como que você está fazendo negócios e como que você quer fazer negócios, né. Isso, exatamente isso. Você resumiu bem. Boa. Bom, chegando aqui nos nossos minutinhos finais, Felipe, uma pergunta aqui que chegou para você. Felipe, você acha que a nota do Reclame Aqui tá virando quase tão importante quanto o preço na hora da compra? Já dá para dizer que é critério de decisão mesmo? Com certeza, com certeza. A gente sabe que, e a pesquisa que vocês realizam mostra, né? Preço é importante, frete grátis, o consumidor gosta, cupom é muito legal, mas eu garanto para vocês que a reputação no Reclame Aqui é um desses pontos que o consumidor, principalmente no e-commerce, ele olha bastante. Então você pode sim perder venda, mesmo tendo preço mais baixo, por isso, né? Ontem no fórum, ontem e anteontem, né? Muito foi falado disso, né? Pô, o consumidor topa pagar um pouco mais caro para comprar de uma empresa que ele confia. Né? Então, o exemplo que eu dei ali da publicidade no Instagram, muitas vezes o consumidor acha o produto por uma publicidade de uma empresa sem reputação e entra numa que tem reputação e compra dela, pagando até às vezes mais caro. Né? Então, esse ponto é muito, muito verdade já há algum tempo. Na pandemia, isso acelerou ainda mais. O consumidor ele ficou infiel na pandemia, né? E ele mantém essa infidelidade quando ele é mal atendido, quando ele não é amparado. Né? Então, isso já é um fato. Né? E aí, um último ponto sobre isso, para explicar e tangibilizar um pouquinho a importância: um consumidor que teve um problema com uma marca, teve um problema, reclamou, e a marca resolveu muito rapidamente para ele foi bem tratado, ele é mais fiel do que um consumidor que teve uma experiência linear, que não teve nenhum problema. Por quê? Porque é aquilo que você falou, ele vê que a empresa está aberta e ele se sente amparado. Né? E isso traz uma confiança, isso é de um poder imenso. Ele sabe que se acontecer algum problema no futuro, ele vai conseguir
resolver com essa empresa, então ele volta a comprar lá com toda certeza. Que legal, muito bom. Bom, vamos logo obrigada, Felipe, acho que vale para a gente trazer agora todo mundo aqui para frente e fechar esse nosso radar com as perguntas finais. Então, um ponto super importante aqui que a gente quer trazer para vocês é sempre que tiver algum evento, fato relevante, aqui no Radar Octa você vai conseguir acompanhar tanto bate-papos com especialistas, entender o que está acontecendo no mercado para você tomar melhores decisões. Então, quem ainda não está seguindo o Radar Octa, siga o Radar Octa no LinkedIn, é o lugar onde a gente vai divulgar muita coisa, principalmente onde vão vir essas novidades. E tem um outro lugar também que eu vou deixar aqui com vocês, logo mais a gente vai deixar inclusive o link, tanto aqui no chat, dependendo da plataforma que você está nos assistindo agora, que é a nossa comunidade, que é o Octa Novidades. Então, todo tipo de novidade que tiver, a gente tem os nossos povos da comunidade que estão sempre antenados com informações em primeira mão justamente com dados, novidades, lançamentos, tecnologias. Então, vocês estão mega convidados. E vamos para a pergunta. Tem uma pergunta aqui para o Pedro. Pedro, esse dado de que muita gente está comprando de noite e de madrugada surpreendeu vocês? O que vocês acham que está por trás desse comportamento? Esse dado sempre surpreende um pouco, porque dá essa pulguinha. Quem está comprando online, essa hora, o porquê que está comprando, mas ele, ao mesmo tempo que é um pouquinho, chama atenção, e a gente gosta dele porque ele é um dado até meio divertido, o que ele reforça é justamente que não existe mais barreira para atingir a pessoa que quer comprar online. Então não existe mais, a pessoa precisa parar para planejar bem uma compra. Então uma compra online as pessoas às vezes podem desconfiar e precisam estar seguras. Não, isso está caindo por terra. Você comprar de madrugada, eu acho que isso mostra como que as pessoas acham mais fácil o processo de comprar online. É uma mudança muito de comportamento mesmo, menos uma mudança de mercado do que mudança de comportamento das pessoas. Eu acho que ela reforça a confiança das pessoas em comprar online, reforça como tá fácil e como elas incorporaram o e-commerce no dia a dia. Uma compra de madrugada pode ser uma compra que você estava ali com insônia e quis fazer ele na hora, comprou uma besteira, pode ser uma compra mais planejada. Isso só mostra que não existe barreira para chegar nas pessoas que querem comprar online mesmo. Na verdade, assim, ele sempre surpreende, mas esse me surpreendeu bastante, né? Porque, principalmente pra gente, que faz anos que nós acompanhamos o comportamento consumidor, a gente faz pesquisa há muito tempo juntos. Uhum. É muito difícil ver um aumento tão O drástico aumento é ano contra expressivo, ano. isso é. Foram 17 pontos percentuais de aumento de pessoas com esse comportamento. Então, é algo que a gente começou a ver, principalmente depois da pandemia, como tendência, Uhum. principalmente pela comodidade, todos os negócios tiveram que ir para online, então começaram a ter essa disponibilidade para as pessoas a qualquer momento do dia. E aí é aquele momento, às vezes, que você está com calma, que você lembra que você precisa de alguma coisa, quando você vê, putz, é verdade, eu queria tanto comprar isso aqui, vou aproveitar, vou matar isso aqui agora. Às vezes, antes de dormir, dá aquele momento de insônia de, putz, eu esqueci de comprar presente pro Dia dos Pais, tá chegando o Dia dos Pais, e eu vou fazer isso agora, antes que eu esqueça, porque essa semana vai ser correria. Então, isso começou muito também durante a pandemia, porque as empresas se colocaram mais disponíveis no online. A gente viu essa tendência, mas assim, deixou de ser tendência e agora já virou um fato consolidado, principalmente com esse aumento e mais da metade dos consumidores, né? Então, foi algo que chamou muita atenção, foi surpreendente, porque fazia tempo que eu não via algo mudar tanto ano contra ano. Sim, e é por isso que a gente faz a pesquisa todo ano, né? Pra gente pegar esse tipo de mudança. Às vezes elas não acontecem, essas chamam atenção por ter sido mais rápido, né? Mas a gente vê vários dados na pesquisa que estão mostrando tendência de crescimento. Em vários momentos da pesquisa, quem já tiver baixado, quem for baixar vai ver isso. A gente traz essa comparação desde 2022, 2023. Então, é por isso que é importante ter essa constância também de ouvir as pessoas na pesquisa, porque a gente consegue pegar coisas que às vezes demoram um pouquinho mais para mudar. Então, às vezes, algum dado não chama atenção tanto de 2024 para 2025, mas se você pega um histórico da pesquisa de 4 anos, você vai ficar surpreso com bastante coisa, com certeza. Boa. E um ponto
super importante aqui que a gente traz muitas vezes a gente vê pessoas utilizando algumas pesquisas que não são focadas para o consumidor brasileiro. A gente tem umas particularidades aqui no nosso Brasil que é indescritível, assim. Só a quantidade de uso de WhatsApp, a gente viu, inclusive, esse ano, quanto o WhatsApp no pós-vendas, ele já passou todos os canais e é o principal canal procurado pelos brasileiros para tirar dúvidas logo depois que tem algum ponto no pós-vendas. Então, aqui são pontos super importantes e relevantes de ser. Tenho muito orgulho assim de fazer esse estudo em conjunto, um estudo totalmente brasileiro, entendendo aqui há tantos anos o que a gente está fazendo, né? Tem uma pergunta aqui que acho que vale trazer para todo mundo, tanto o Pedro quanto o Felipe, olhando para tudo que a gente viu, né? Principalmente no estudo do e-commerce trends, no fórum, o que uma empresa precisa fazer nos próximos meses para não ficar por trás desse novo jeito de vender e atender? Opa, estava no Aí, mudo, desculpa. Olha, vou trazer então para minha praia aqui, e o Pedro vai na praia dele, vou falar um pouco mais dessa parte de atendimento, né? Eu acho que a gente tem que ganhar, como eu disse, varejo, principalmente o varejo online, ele ganha, tem pouca margem, né? Então, como que a gente pode ser mais eficiente na parte de atendimento? E eficiência não é burocratizar. Então, muitas vezes a gente cria as regras da nossa empresa pensando naquele 1, 2% de gente que vai tentar passar a perna na gente e acaba dificultando a vida dos 98% que são honestos, que querem comprar de uma maneira mais fácil, mais rápida. O Pedro trouxe bem, né? Aquela desconfiança que tinha lá atrás de, nossa, vou pôr meus dados na internet, de cartão de crédito e tal, está cada vez menor. O que gera desconfiança hoje é falta de transparência, é burocracia, é dificuldade na hora de comprar. Então, a empresa que está usando tecnologia, está usando AI para melhorar atendimento, para aumentar a sua margem, às vezes consegue pôr pessoas que estavam fazendo um tipo de atendimento para fazer prospecção, para fazer venda, e deixa esse atendimento N1 com uma inteligência artificial, com um chatbot bom, tem que ser bom, porque senão não tem nada que irrita mais o consumidor do que ele não conseguir resolver um problema falando com uma máquina. Então, é investir em tecnologia para facilitar a vida do consumidor, para deixar as coisas mais fáceis e criar regras que vão ajudar os 98% de pessoas honestas que tem aí, que querem comprar seu produto e que às vezes, por algum problema, quer cancelar, quer devolver. Isso evita gastos. A burocracia custa caro. Né? Então, ter pessoas para resolver burocracias ali que não precisariam existir custa caro. Então, a minha dica é essa. A minha dica é usar a tecnologia para melhorar a experiência do seu consumidor, para deixar uma compra, um cancelamento, uma mudança mais fácil. Então é isso que a gente vem falando aí para todo mundo. Perfeito. E eu acho também que a gente, isso falando não só como uma visão do mercado, mas na minha experiência de profissional de marketing mesmo, os desafios que eu tenho hoje. Então a gente está vendo muita coisa mudando muito rápido, né? Em termos de tecnologia, em termos de experiência, em termos de comportamento do consumidor. Então, o que não dá para fazer. E assim, a gente tem cobrança de gestão, a gente tem cobrança de resultado o tempo todo, e a gente quer participar dessas mudanças o quanto antes. Então, os dados mostram um pouco isso também, né? Que nem quando a gente fala de IA, principalmente, as pessoas elas estão dispostas, mas vamos com calma, vamos olhar para os dados primeiro, antes da gente só tentar entrar numa tendência, aderir a uma tecnologia, uma ferramenta nova, vamos pesquisar primeiro, vamos olhar os dados, vamos ver o que as pessoas estão sentindo, o que as pessoas estão dizendo mesmo, o que as pessoas estão principalmente esperando dessas marcas, porque será mesmo que você precisa fazer isso agora? Será que você precisa correr para adotar uma tecnologia agora? Será que seu consumidor está pronto para absorver essa tecnologia? E ele está pronto para absorver com o que você pode oferecer? Será que o que você vai colocar no ar hoje atende a essa expectativa? Então eu acho que é complicado, né? Porque a gente tem urgência para fazer as coisas, mas o sem achismo que a gente fala aqui no Opinion Box. Não faça nada sem consultar dados, sem pensar com calma, sem planejar com calma e principalmente sem ouvir as pessoas, porque você ouvir uma tendência que alguma outra empresa está fazendo, alguém te contou, não vai ter o mesmo impacto de ouvir o seu consumidor, saber que ele precisa de você mesmo. boa, eu vou adicionar que essa calma não significa devagar,
Muito pelo Exatamente. contrário, tá? Tem que ser extremamente rápido. Então, o ponto principal é saber qual que é o gargalo da tua operação que você precisa mexer e mexer nele o mais rápido possível. E essas ferramentas, como a gente comentou, de inteligência artificial e principalmente, né, o que acho que ficou sensacional aqui, principalmente do que a gente falou durante todo esse momento e o que o Felipe trouxe agora também de automatizar essas dúvidas frequentes, porque burocracia custa caro, então o meu N0, o meu N1 poder ser feito com inteligência artificial e automações, aqui é um baita ganho de redução de custo, aumento de né, fidelização de clientes, então a gente precisa olhar qual que é o gargalo da operação e mexer rápido, tem ferramentas muito boas para você mexer extremamente rápido nesses ponteiros, e a calma vem justamente para você tomar essa decisão baseada em dados, não necessariamente a calma, às vezes a gente acaba confundindo com vou demorar agora, vamos fazer um baita de um momento onde eu vou demorar 3 meses para estruturar alguma coisa dentro da minha operação, que você vai estruturar pode dar errado, então o ponto principal é olhar para os dados, entender o gargalo, já começar a acelerar e utilizar eles inclusive para ver se você realmente resolveu ou não. Só Último para claro. complementar, o Felipe falou dos chatbots e eu achei curioso porque o Mahara vai lembrar porque 4 anos de pesquisa. A gente sempre pesquisou também a relação das pessoas com chatbots. Antes de falarmos tanto em IA, ou antes de falarmos de IA no geral, a gente pesquisava a relação das pessoas com chatbots e era a mesma percepção. As pessoas tinham experiências ruins, mas elas estavam super dispostas. Isso, de novo, é gargalo na hora de aplicar, é não conseguir atender a expectativa. O brasileiro está ali prontinho para receber a tecnologia e a gente às vezes faz correndo, faz de qualquer jeito, faz de um jeito que a gente acha que as pessoas querem e não atende. Então a gente já viu isso com chatbots, a gente está vendo isso com IA. Eu acho que essa é a mensagem do e-commerce desde que ele existe, assim. Eu posso até fazer um comentário aí em cima, Pedro, que eu acho que foi certeiro, né? Pô, é só a gente se colocar no lugar do consumidor às vezes, né? Óbvio. Cada consumidor é de um jeito, a gente não tem que tratar as outras pessoas como a gente gostaria de ser tratado, e sim como elas gostariam de ser tratadas, mas não tem nada mais legal do que você conseguir cancelar alguma coisa sem falar com ninguém, né? Então, assim, é meio óbvio isso, Nossa, é né? Mas sensacional isso. o óbvio precisa ser dito, né? Então, às vezes gasta-se uma fortuna ali e tal. Não, cara, a pessoa só quer fazer um cancelamento sem falar com ninguém. Então, isso aí fala-se muito de um encantamento, né? Encantar o cliente. Não tem nada mais encantador do que você conseguir fazer o que você quer fazer de uma maneira rápida e fácil, né? Então, é isso. Às vezes a gente implementa mal as coisas por não saber implementar e às vezes porque a gente quer burocratizar também, né? Quer fazer a regra em cima dos que vão tentar passar a perna em você, enfim, mas é a mensagem que fica, né? Perfeito. Perfeitíssimo a colocação que vocês colocaram aqui, faz total sentido. A gente estava discutindo, inclusive, agora no evento, que até mesmo em dinâmicas, às vezes, de ter um souvenir ou até mesmo de passar por uma experiência dentro de um stand. Tem vezes que a pessoa também prefere fazer isso de outra forma, sem necessariamente conversar com alguém. A gente precisa entender, de fato, toda essa jornada. Muito bom. Pessoal, gostaria muito de agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui no nosso primeiro no Radar Octa de muitos, mas não é a primeira vez que a gente tem a presença de vocês, a gente está sempre aqui trazendo educação para o mercado, mostrando o que a gente tem aprendido, conforme a gente evolui muito do que a gente sabe fazer, então em reputação, em trazer inteligência de dados para o mercado, em atendimento. Então, gostaria muito de agradecer oficialmente vocês. Vamos juntos nas próximas e desejar aí um bom dia, uma boa sexta-feira. Obrigado pelo convite, obrigado, Pedro, Perfeito, pela obrigado, parceria gente. aqui. Boa. E você que ficou aqui com a gente, assistiu todos esses pontos, a gente deixou o QR Code aqui na tela, mas vamos colocar ele aqui de novo. Pode acessar o E-Commerce Trends, vai conseguir ver todas essas informações na íntegra. Além disso, como colocar isso em prática na minha operação. Esse é um dos principais pontos, a gente acabou de falar aqui, tanto o Pedro quanto o Felipe. Muitas vezes a gente tem a tecnologia, mas não sabe como utilizar da melhor forma. E a gente está aqui justamente para te ajudar a entender como colocar isso dentro da sua operação. Gostou do Radar Octa e quer estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo no mercado, sobre atendimento, como vender mais, atender mais rápido, segue a Octadesk nas redes sociais, entra na nossa comunidade, é uma comunidade exclusiva. Quem está lá tem acesso a todos os conteúdos em primeira mão, todos os nossos cursos em primeira mão, sorteios, mentorias, tem muita coisa legal que é o Octa Novidades, a gente vai deixar aqui para vocês. Eu espero vocês no próximo Radar Octa. Tchau e boa sexta-feira.